O chileno Rolf Luders é talvez o Chicago Boy original. Ele fez um doutorado em economia na prestigiada Universidade da cidade americana, onde Milton Friedman, o maior expoente do chamado neoliberalismo, foi seu orientador. Luders foi um dos protagonistas centrais desse experimento incomum que ocorreu no Chile em 1973, quando um governante militar sem nenhuma experiência ou conhecimento econômico deixou as finanças do país nas mãos de um grupo de tecnocratas recém-informados, batizados de Chicago Boys. Os efeitos são sentidos até hoje. Condenado e elogiado por décadas, o modelo de economia de mercado impulsionado por eles agora está no centro do debate sobre a crise chilena, após o início da maior onda de protestos no país desde o retorno da democracia. Rolf Luders: o movimento social atual tem uma origem socioeconômica e política complexa e tem se traduzido em eventos muito violentos e, simultaneamente, em maciças marchas pacíficas. Entre aqueles que pregam a violência, que são poucos, aos que desejam impor um esquema econômico e político totalitário. No entanto, em sua grande maioria, os manifestantes são pessoas com demandas muito distintas, incluindo o desejo de mais espaços de participação na política e a mudança do que eles chamam de modelo econômico. Eles pedem isso porque não distinguem nem podemos pedir para que o façam entre a implementação de um sistema político, econômico e social nunca perfeito e seus princípios subjacentes. Em primeiro lugar, apesar do enorme progresso, a renda da grande maioria dos chilenos ainda é baixa em termos absolutos e as diferenças de renda são muito significativas. Segundo, há o problema das expectativas. Muitos acreditam por engano, é claro que é possível resolver o problema econômico do país da noite para o dia, e os políticos em suas campanhas têm alimentado essas falsas expectativas. Quando essas esperanças não se concretizam, a população tende a culpar o modelo. Luders: sim, parte disso existe. No entanto, a magnitude das mobilizações sugere que o grau de questionamento do modelo excede significativamente o de quem considera sua origem ilegítima. Luders: acredito que a estratégia de desenvolvimento usada no Chile tenha sido adequada e isso é demonstrado pelos resultados objetivos obtidos. No entanto, ao privilegiar o crescimento e, assim, a redução da pobreza sobre a redução da desigualdade, as preferências dos cidadãos foram mal compreendidas. A falta de contato da elite com o restante da população e algumas falhas importantes na implementação, que permitiram certos abusos não punidos, também têm sido importantes. Luders: é impossível prever isso neste momento. Grandes crises geram grandes oportunidades e, no nosso caso, podem levar a uma democracia representativa mais participativa e a uma economia de mercado social mais eficiente, justa e livre. As condições estão dadas para isso e tudo depende do processo. No entanto, a economia dos contribuintes foi muito bem gerenciada e o problema está relacionado à falta de adaptação das regulamentações por 3 fatores: aumento da expectativa de vida, forte crescimento dos salários reais e longos períodos em que muitos não contribuíram. Ou seja, outra falha do Estado. O PIB per capita do Chile diminuiu na maior parte do século XX, até 1983, em relação ao do resto do mundo, dos EUA, da Europa e do resto da América Latina. Uma vez adotada a economia social de mercado, nosso PIB per capita tem se mantido, exceto agora o último, crescendo a uma taxa muito superior à das regiões indicadas. Luders: em Chicago, foi feita uma distinção entre economia positiva, o que é, e economia normativa, o que é desejado, e nas salas de aula se praticava estritamente a primeira. Assim, o que foi aprendido em Chicago e o que foi pesquisado na volta ao Chile nos permitiu entender os pontos fortes e fracos da economia chilena da década de 1960 e, posteriormente e possivelmente para aqueles que participaram do processo de implementação da economia social de mercado, fazê-la da melhor maneira possível.